Gente, a verdade é uma só. E não tem como assistir a este vídeo que eu coloquei no começo sem perceber que a verdade por trás do suposto apoio dos militares ao Bolsonaro, isso tudo não existe e que as manifestações de tanques de guerra, que os desfiles de tanques de guerra do exército brasileiro pro Bolsonaro foi um grande fracasso. E eu não estou dizendo isso com base na minha opinião. O que eu estou dizendo para vocês é que matematicamente foi um fracasso, e estatisticamente também. Vejam, o exército brasileiro tem 500 tanques de guerra, 335 mil militares na ativa e 1,3 milhões de militares na reserva. Dá aproximadamente 1 milhão e 700 mil militares no exército brasileiro. E quantos tanques de guerra participaram do desfile em apoio ao Bolsonaro? Apenas 3. Se a gente jogar isso para a estatística, a participação foi de 0,6%. Não foi de 1%, foi de 0,6%. 3 em 500. Vale destacar que essa foi a segunda tentativa do Bolsonaro. Em 2020, o Bolsonaro tentou fazer um desfile de tanques de guerra, de armamentos do exército brasileiro, e o que aconteceu? Vocês se lembram disso? O Bolsonaro pediu a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E como resultado, o ministro da Defesa na época abandonou o governo e os chefes das 3 Forças Armadas, os 3 chefes das 3 Forças Armadas, eles pediram demissão. E nunca havia acontecido isso no Brasil. Portanto, o Bolsonaro fracassou em todos os aspectos do governo que ele tentou conduzir. A gente tem mais um fato que é a assessoria do Bolsonaro, que confirmou esse fracasso, a assessoria presidencial. Para quem não está satisfeito com a matemática, porque é difícil questionar que 2 mais 2 é igual a 4. Mas se isso não satisfaz aos bolsonaristas, eu ainda explico o que aconteceu. Os assessores do Bolsonaro confirmaram que era para ser um desfile forte, com ampla participação e que tinha como objetivo pressionar o legislativo e o judiciário. O tiro saiu pela culatra, porque quando o legislativo e o judiciário percebem que uma manifestação, um desfile que era para ser organizado com os militares dentro do governo não contou com a participação de 0,6% de tanques de guerra do exército e sequer 0,01% de militares do exército, fica evidente para o legislativo e para o judiciário que o Bolsonaro não tem o apoio que ele diz ter. Nesta terça-feira ficou nítido que o Bolsonaro não tem apoio institucional para dar o golpe. Eu confesso para vocês que estava preocupado, porque quando eu recebi a notícia, eu pensei que se tivessem 100 tanques de guerra, a gente deveria moldar a nossa comunicação para resolver isso, ou então a gente deveria já se preparar para enfrentar um golpe de Estado. Mas depois que eu percebi 3 tanques de guerra, eu fiquei tranquilo. Esse desfile, se ele não tivesse acontecido, seria infinitamente melhor para o Bolsonaro. O fato é que o Bolsonaro ainda gera preocupações porque ele não é uma pessoa comum. Ele não é como eu ou você, porque a gente, quando vai tomar uma atitude, a gente pensa nas consequências. Quando você vai tomar uma atitude, você pensa nas consequências. Você não passou na sua juventude, na sua fase adulta, o dia dormindo, porque você sabia muito bem que se fizesse isso não teria trabalho e não poderia comer. A gente pensa nas consequências, mas o Bolsonaro, ele não é uma pessoa normal. Com isso, o Bolsonaro pode tentar uma loucura em 2022, quando ele perder a eleição, não for reeleito e ele perceber que vai perder o foro privilegiado, assim como os filhos dele, o Bolsonaro vai surtar, porque simplesmente pode ser preso a qualquer momento e com tantas acusações por trás do governo federal, o Bolsonaro vai ser condenado, não tem nada a perder. Um sujeito como ele não tem nada a perder. Portanto, para 2022, a gente pode ter 35 militares e o Bolsonaro. O que me preocupa é matar mais gente. Sim, mais do que o Bolsonaro conseguiu matar em meio à pandemia. E é o que me preocupa. Os militares, esses do governo, 35, não representam 0,001% das Forças Armadas, porque as Forças Armadas, o Exército Brasileiro é composto de 1,7 milhão de membros na ativa e na reserva, e no governo tem 35. 35 para 1 milhão e 700 mil dá uma diferença expressiva. Acontece que esses militares do governo também não podem se recusar a ajudar o Bolsonaro se o Bolsonaro tentar dar um golpe, porque eles participaram de contratos
em vacinas com corrupção, 10 especificamente participaram, entre esses 10, 5 coronéis, e se não ajudarem o Bolsonaro, eles serão denunciados pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro já tem um destino marcado para a cadeia. Enfim, gente, quando a notícia não é boa, eu apareço aqui no canal e informo a vocês de tudo que está acontecendo e deixo o alerta. Mas quando a notícia é boa, eu tenho o prazer de informar a vocês a respeito de tudo que está acontecendo também. E é o que eu estou fazendo neste exato momento. A notícia é muito boa. Agradeço a todos pela presença. A gente concluiu que dificilmente um golpe vai acontecer, mas peço para que mantenham os olhos abertos, porque o Bolsonaro pode tentar uma loucura quando ele perceber que não vai ser reeleito.